Olá, meus amigos do canal Reflexões da Razão. Eu sou o Fábio Matos. Como eu sempre digo, você está no canal Reflexões da Razão. E eu estou aqui hoje, nessa noite de sábado, para bater um papinho com vocês, que nunca mais eu tinha feito isso, né? Acompanhado aqui hoje de uma gelada, saborosa tacinha de vinho. Mas para compartilhar algumas reflexões, está chovendo aqui, está chovendo muito aqui em Recife, né? Também estamos no inverno, né? Começou a chover aqui. Eu gosto muito de chuva, eu gosto muito de frio. E começou a chover, eu estou sozinho aqui em casa, né? E vou gravar um vídeo, né, para conversar com o pessoal, para passar as reflexões desses dias que nunca mais eu tinha conversado com vocês, né? E algumas coisas, né, que me aconteceram essa semana, que me veio na cabeça, né? Eu ainda estou com aqueles pensamentos do poder, do superpoder, né, que Deus, esse Deus judaico-cristão. Muita gente me pergunta, Fábio, você parece que acredita em Deus, você vive falando nesse Deus. Não, gente, não é bem isso. Eu sou um agnóstico, na verdade, né? Eu ainda tenho dúvidas se existe algum criador, tá entendendo? Eu não sou ateu completamente, não, tá entendendo? Eu ainda não fechei com a ideia do ateísmo, não, entende? Eu me considero agnóstico, né? E, assim, quando eu falo, quando eu reflito sobre esse Deus judaico-cristão, né? É porque, é assim, é o que mais nos cerca, entendeu? Que sempre a gente está ouvindo falar, que as pessoas estão sempre abordando a gente sobre ele, isso diariamente, né? Seja na família, seja nos amigos do trabalho, né? Nas viagens de ônibus, de metrô, você é abordado por crente, aqueles que além de lhe dar um panfletinho, ainda querem dizer alguma palavrinha, né? No ônibus mesmo, várias situações no metrô, tem sempre alguém pregando. Então, esse Deus, né, que as pessoas do cristianismo, né, da religião, da maior religião do nosso país, né, ele é o que mais convive com a gente, essa ideia desse Deus. Não é o Deus, é a ideia do Deus, né? Que as pessoas propagam, né? Os cristãos propagam, né? A gente realmente só ouve falar nesse Deus através dos cristãos, né? O Deus do cristianismo, a gente só ouve falar ele através dos seus porta-vozes, que são os cristãos, né? Ele não aparece, ele não fala com você. Sempre quando ele quer falar, entre aspas, né, sempre tem algum cristão de plantão dando voz a ele, né? E aí também me veio, aí justamente isso me veio uma reflexão essa semana, né, sobre essas coisas, né? De que eles não se apercebem disso, né? Que quem dá vez e voz a esse Deus é sempre eles, né? Sempre eles, né? Que trazem os pensamentos, a doutrina, os dogmas desse Deus, né? Muitos deles escutam, né, através dos seus pastores, dos seus padres, né? E muitos deles também até já começam a inventar doutrinas, né, baseadas no que eles escutam, né, nas igrejas, né, nos rádios, na televisão, nos programas religiosos, né? E também ao longo da vida, né, que a gente é bombardeado por essas ideias, né, dessa religião que é majoritária aqui no nosso país, né? Então eu acho interessante que eles não se apercebem disso, né? De que quem está falando, na verdade, não é Deus, são eles que estão falando, né? Aí eu lembrando de algumas coisas que eu já ouvi de cristãos na minha família, né? Eu tinha uma concunhada, a qual me dava muito bem com ela, gostava muito dela, né? Que já se foi, que sempre quando ela estava passando por algum problema, ela dizia assim: eu vou pedir orientação a Deus, né, de como resolver esse problema. Eu na época era muito novo, né? Eu estava engateando ainda no agnosticismo, né? E eu não entendia o que ela queria dizer com isso. O que é que ela quer dizer com isso? Eu vou pedir orientação a Deus, né? Aí eu achava que isso era realmente Deus e orientá-la e tudo mais, né? Como ela proceder com esse problema que ela estava passando, né? Mas logo depois, né,
eu vim entender, né, com o passar dos anos, né, com a maturidade, com a experiência, né, é que essa história de eu vou pedir orientação a Deus era simplesmente ela ia pensar naquilo, ela ia refletir sobre aquele problema, né? Então, o que acontece? O que é quando a gente está, nós que somos céticos, somos ateus, somos agnósticos, né? Nós quando estamos passando por algum problema, a gente diz que vai pensar, né? Eu vou pensar, eu vou refletir sobre isso, né? Para encontrar uma solução para resolver esse problema, né? E o crente não, ele tem esse linguajar, né, de dizer que ele já aprendeu isso na igreja, né, de que ele vai pedir orientação a Deus, né? E o pedir a orientação a Deus nada mais é do que pensar, do que refletir, né, sobre o assunto, usar seu cérebro, né? Mas eles acham que quando vem a solução, né, eles acham que essa solução vem de alguma intervenção divina, que o cérebro nada mais é do que um órgão de comunicação com este ser divino, né? Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né, com os crentes, né? E aí também vem assim os outros derivados, né, que eles dizem assim, Deus me disse. Quando eles falam Deus me disse, na verdade são os pensamentos deles, são assim vozes que vêm de dentro deles, né, que vêm da cabeça deles, né? E na verdade são seus pensamentos, suas reflexões, né? E quando a gente reflete sobre uma coisa boa, né, o crente logo acha que é Deus que está falando com eles, né? Então é interessante isso, né? Só que aí também nesse meio vem muita coisa ruim, né? Eu conheci um crente que ele dizia tanta besteira quando ele dizia assim: Deus me revelou uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu digo pronto, lá vem bobagem. Entendeu? Era um vizinho que eu tinha que toda vez que eu saía ele dizia isso, sabe? Ele vinha com essa história de que Deus mandou me dizer, Deus disse a mim para mandar dizer a você. Aí, só que ele dizia tanta bobagem, né, que era uma pessoa ignorante, né, e dizia tanta bobagem que eu dizia, olha, lá vem bobagem desse cara de novo. Esse cara diz que Deus disse a ele, que Deus mandou dizer uma coisa a ele para mim. Vinha muita bobagem nesse meio, né? Então, foram essas as reflexões, né? E teve também, gente, uma reflexão essa semana que me veio à mente, né? Foi sobre justamente esse poder, que todo esse poder, que eu já falei em outros vídeos, nos vídeos anteriores a esse, né? Sobre todo esse poder que supostamente esse Deus tem, né? De ser todo-poderoso, de ser onisciente, de ser onipresente, né? De nada o atingir, né? Nenhuma doença o atinge, nenhuma bala perdida. Deus não passa pelos perrengues que a gente passa aqui nessa vida, né? Os problemas, né? Nós adoecemos, nós temos que trabalhar, nós temos que lidar com pessoas doentias, com psicopatas até, né? Com pessoas tóxicas no nosso trabalho, na nossa família, né? Na nossa vizinhança, nos trajetos que fazemos de ônibus, de transporte público para o trabalho, né? Nós lidamos com todo tipo de gente, ficamos expostos, né? Saímos para trabalhar, não sabemos se vamos voltar, né? Porque vamos nos expor a pessoas tóxicas, pessoas difíceis, pessoas complicadas, mal educadas, sem noção. E muitas vezes até nós lidamos com psicopatas, né, e não sabemos. Né? Então, nada desses problemas Deus supostamente passa, né? Esse Deus que é todo poderoso, tá entendendo? Então, assim, eu questionei num dos últimos vídeos que eu fiz, né? Por quê, né? Ele tem tanto poder, né? E ele não nos fez assim também, né? Ele nos fez tão pequenos, né? Nós somos tão frágeis, e ele nos colocou num mundo tão hostil, né? Um mundo tão hostil, nós somos cheios de desejos, né? De precisões, de necessidades, nós necessitamos de tantas coisas, né? E eu também já refleti num outro vídeo de que ele é perfeito, é um ser perfeito, porque ele não precisa de nada, ele não erra, ele não comete erros. Então, eu questionei em um dos meus vídeos por que ele não nos fez assim como ele, né? Já que ele se aborrece tanto com a gente, né? Por que ele não nos fez assim, né? Nessa condição que ele tem, nessa natureza dele de não errar, de fazer as coisas perfeitas, de sempre acertar em suas decisões, porque é assim que os crentes enxergam ele, né? É um ser que tudo que ele faz é perfeito,
é bem feito, tudo ele está certo, ele nunca erra, né? Então, por que ele nos fez assim, tão pequenos, tão errantes, entende? Tão com tantas necessidades. Talvez seja isso porque nós erramos tanto, né? Porque nós temos necessidades, nós precisamos, estamos sempre em busca, estamos sempre ávidos, né? Os nossos desejos são insaciáveis, a gente sacia aqui, daqui a pouco a gente está querendo de novo, entende? Então, Deus, assim, supostamente esse Deus, ele não sente fome, ele não sente dor, né? Ele não tem desejo, assim, ele não sofre, né? Nada o atinge, se o atingir, e aí seria impossível isso, porque ele saberia antecipadamente o que uma coisa ruim iria lhe atingir, né? Ele prontamente poderia se sair, no caso, se uma bala perdida o atingisse, ele podia simplesmente retirar a bala, entender? De onde quer que seja, na hora ele. Porque eles dizem que Deus ele age pelo desejo, o querer, né? Quando Deus quer, tudo ele faz através do querer dele, né? Então, era só se ele fosse atingido por uma bala, né? Se pegasse a onisciência dele assim, pegasse ele assim do acaso, entende? E ele fosse atingido por uma bala perdida, ele simplesmente tiraria a bala, poderia desejar não sentir dor, né? E tantas coisas, se ele adoecesse, né? Se ele adoecesse, ele podia muito bem curar a doença dele a hora que ele quisesse, né? Ele não precisaria de cirurgia, não precisaria enfrentar uma fila de um hospital público, entende? Sofrer humilhação no hospital público, entende? Deus não precisa trabalhar, né, para se sustentar, por quê? Porque Deus não sente fome, Deus não precisa de alimento, né, para sobreviver. Nós também, ele poderia ter feito a gente assim, se nós, se ele quisesse, né, não é só o querer dele, né, ele podia nos ter feito dessa forma, sem essas necessidades de se alimentar, né, sem nós adoecermos, entende? Nós fazermos as coisas bem feitas e sempre acertarmos em nossas decisões, né, como ele sempre acerta, né, pouparia tanto trabalho, né, tanto a decepção, né, da parte dele conosco, né? É, então eu estava pensando justamente sobre isso, né? E aí você vê que a coisa não faz sentido. Por quê? Porque veja bem, se ele é um ser tão grande, né? Ele é todo poderoso, ele construiu todo esse universo, né? Ele consegue fazer a vida que nós não conseguimos. Uma pessoa até me disse assim, eu estava falando sobre isso com uma pessoa, ela disse, não, mas nós temos esses poderes. Nós temos poderes e você sabe criar universos, você sabe criar a vida, você sabe se autocurar de uma doença, né? Você sabe se livrar de um mal, de um bandido, de um psicopata. Eu não sei fazer isso, você sabe? Deus supostamente saberia fazer isso, né? E, então nós não temos esse poder, mas ele, se ele quisesse, ele teria nos dado esse poder. Então eu estava pensando justamente sobre isso, né? Ele tão poderoso e nos criou tão pequenos, né? Aí eu estava pensando assim, nós como pais, né? A gente quando a gente está esperando um filho, né? Nós, nossas mulheres, né? Está esperando um filho e nós ficamos apreensivos pela chegada desse filho. O que mais nós desejamos para o nosso filho é que ele venha com saúde, não é isso? Que ele venha de uma forma assim, se nós somos seres saudáveis, né? Que eles venham pelo menos iguais a gente, né? Com a saúde mental, né? Com os membros todos perfeitos, braços, pernas, né? Para poder, por quê? Para poder sobreviver, né? Nesse mundo hostil que a gente sabe que é difícil. Vejam o mundo como é difícil para uma pessoa deficiente, uma pessoa que tem deficiência mental, uma pessoa que tem deficiência motora, né? Uma pessoa que tem deficiência visual, auditiva, todo tipo de deficiência, pessoas que nascem com anomalia, pessoas até de uma estatura pequena. Essa semana eu vi no metrô uma mulher, né, que viajava no metrô de braços cruzados. Eu achei estranho, porque essa mulher está viajando de braços cruzados no metrô? Ela vai cair. Mas quando eu observei direito, ela era pequena, ela era baixinha, ela tinha uma estatura muito abaixo da média. Eu digo, olha só para isso, tá vendo? Ela não consegue segurar lá naquele ferro do metrô. Veja, até para pessoas que têm uma estatura menor, né? Essa vida, esse mundo é difícil para ela, né? Então, o que mais, voltando ao assunto, o que mais a gente quer, né? O que a gente deseja quando a gente vai ter um filho, é que ele venha com saúde, né? Que ele venha
numa estatura normal, entendeu? Com saúde mental normal, para que ele possa sobreviver, né, nesse mundo hostil que a gente sabe que ele é, né? Então a gente pede que ele venha pelo menos iguais a gente, né, com a saúde que nós temos, quando nós somos saudáveis, né? Eu acredito que até um pai que não tem saúde, que está numa cadeira de rodas, entende? Que nasce, que tem alguma anomalia, ou que adquiriu alguma doença, alguma anomalia, que o deixou incapacitado de trabalhar, de sobreviver, né, de buscar lutar pela sobrevivência. Eu acredito que até um pai desse, quando engravida, né, quando a mulher dele engravida, ele, o que mais ele quer é que um filho dele, né, venha com saúde. É uma pessoa que sofre de nanismo mesmo, né? Ela, quando tem filho, eu acho que ela quer que o filho nasça normal, não nasça com nanismo, porque ele sabe o sofrimento que ele passa, né? Para sobreviver e o preconceito que ele vai ter que lidar com ele também das pessoas, né? Então, assim, o que mais a gente quer é que os filhos sejam pelo menos iguais a gente, né? Quando a gente tem saúde. Então, esse Deus que é todo-poderoso, que tem tanto poder nas mãos, eu acredito que se ele existisse realmente, quando ele criasse, gerasse a vida, né? Que seríamos nós, ele, 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 no mínimo, ele queria que fôssemos iguais a ele, né? Já que ele, a natureza dele é a natureza melhor, a natureza perfeita, né? A natureza que tudo que faz é certo, que só toma as decisões certas, entende? Que nada o atinge, que ele não adoece, que ele não morre, entende? Que ele não sofre é, por motivo nenhum. Então, eu acho que quando esse Deus tivesse que criar outros seres, ele criaria no mínimo iguais a ele, não é verdade? A gente não gera nossos filhos iguais a gente, pelo menos, ou melhores do que a gente, mais fortes, mais saudáveis, né? Eu acredito que se a gente pudesse interferir na qualidade dos nossos filhos, das nossas crias, a gente os geraria até maiores do que a gente, né? Em termos de saúde, né? De inteligência, a gente queria filhos mais inteligentes, entende? Menos suscetíveis à depressão, entende? A doenças. Né? A ciência está aí na luta nas descobertas de doenças genéticas, né? Na cura de doenças genéticas. Então, o que é isso? É uma tentativa de querer que as nossas descendências, né? Ou até nós mesmos, sejamos mais fortes do que nós somos, né? Então, assim, se a gente pudesse, nós geraríamos filhos muito mais poderosos, assim vamos dizer, né? Mais saudáveis, né? Mentalmente, mais inteligentes, mais capazes do que a gente mesmo, né? Então, como é que se concebe isso a um Deus que é todo-poderoso, né? Ele gerar seres muito, mais infinitamente inferiores a ele. Por que é que ele fez isso? Por que é que ele tomou uma decisão certa dessa? Né? Aí eu conversando uma vez com um crente sobre isso, ele disse, não, mas ele nos deu a oportunidade da gente ir crescendo, da gente ir aprendendo com os nossos erros. Aí eu perguntei, sim, mas ele, como foi? A vida dele foi assim também? Ele nasceu inferior e depois ele foi crescendo, ele foi crescendo com as experiências da vida dele, com o pai dele, com a mãe dele, né, que ele foi passando. Daí ele foi se tornando um Deus e chegou no que ele era. Será que ele passou por tudo isso? Aí o crente não soube responder. Né? Aí ele disse, eu não sei ele responder. Claro que você não sabe responder uma situação dessa, né? Então, assim, voltando ao assunto, eu fico achando interessante, porque eu acho que jamais, se qualquer um de nós tivéssemos essa capacidade, né, nós geraríamos seres menores que a gente. É como se a gente tivesse a capacidade de gerar, se a gente fosse um Deus, a gente, ser humano, fosse um Deus, com o poder e a força que nós temos, a gente gerasse formigas. A gente pudesse gerar formigas, né? A gente tivesse a capacidade de gerar seres iguais a gente, né? Mas a gente não gerasse, a gente gerasse formigas. Para que fazer isso? Para que gerar seres tão inferiores a gente? Não é? Só há uma explicação para isso, para a gente mandar, né? Para a gente ter poder sobre essas pessoas, né? Porque talvez se a gente fizesse seres e Deus fizesse seres iguais a ele, né?
talvez pudesse haver um confronto, um conflito um dia, mas não ia acontecer isso. Eu às vezes até cito o diabo, né, que os crentes dizem, não, mas Deus gerou o diabo igual a ele, e o diabo se voltou contra ele. Então eu disse, então ele não gerou igual a ele. Ele não gerou o diabo igual a ele. Porque se ele tivesse gerado o diabo igual a ele, o diabo não teria cometido erro, não teria caído na inveja, entendeu? Senão se você diz isso, você quer dizer que Deus também pode sentir inveja, né? Esses sentimentos medonhos que nós temos, entende? Se ele tivesse gerado o diabo igualzinho a ele, que só toma as decisões certas, jamais o diabo teria tomado uma decisão errada. Jamais o diabo teria sentido inveja, não é verdade? Então, se você diz isso, é porque o seu Deus também pode sentir inveja, pode sentir raiva, pode sentir ódio, pode errar, né? Pode fazer tudo o que o diabo fez, mal, maldade e tudo mais, né? Então, assim, não dá para conceber. É mais uma questão, é mais uma reflexão, né? Que a nossa razão nos mostra, né? Se você é desprovido de fé, você consegue chegar nessas reflexões, entende? Que a cegueira da fé não deixa os religiosos chegarem. É, então fica muito difícil você conceber, né? É mais uma, né? Como eu estava falando agora, é mais um argumento que a gente pode usar contra essas pessoas, né? É, e mostrar que o Deus que eles acreditam, né? Que eles dão voz a esse Deus, é uma coisa ilógica, uma coisa sem sentido, entende? Por que que ele teria feito isso, de ter criado seres inferiores, né? A gente sabe que esse tipo de coisa de um ser inferior ao outro só serve para o superior mandar nele, né? Tirar proveito dele, tá entendendo? Nada mais do que isso, né? Então, assim, não tem. Eu, pensando essa semana, né? Não tinha como isso ser verdade, uma história dessa, né? E Deus se preocupar tanto, né, com isso, né? Com a gente, né, sabendo que fez a gente inferiores a ele, né, e isso preocupar tanto ele, né, deixar ele tão aborrecido, né, a ponto dele ter supostamente ter resetado através do dilúvio, né, ter matado todo mundo, tomou aquela decisão de matar todo mundo porque não estava satisfeito. Claro que ele não estava satisfeito. Se ele sabe que ele criou seres inferiores, né, é, ele iria ter problemas, sim, né? E assim, é, as pessoas também vivem. Eu também estava pensando essa semana, refletindo sobre as pessoas que vivem enaltecendo esse Deus, né? E que vivem nas igrejas sempre engrandecendo o nome dele e tudo mais, entende? Dizendo que ele é o melhor, que ele é o maior. Claro que ele é o melhor, ele é o maior, né? E ele podia nos ter feito assim também, se ele quisesse, né? Porque eu acredito que ele não tenha necessidades como nós temos, entende? Não tem os nossos, não seja assim, não tenha os desejos insaciáveis, né? Que a gente é, nós somos insaciáveis em tudo, né? A gente sacia fome, sacia desejo sexual e tantas outras coisas, mas a gente está sempre querendo. Eu acho que isso é que é o bom da vida, que é o gostoso da vida, é isso, né? É nós sermos insaciáveis, né? Porque se a gente já pensou se a gente comesse uma vez só e nunca mais sentisse fome, né? Nunca mais a gente pudesse saborear uma boa picanha assada para quem é vegetariano, um bom prato vegetariano, né? E a gente fizesse sexo uma vez só na vida, né? Tivesse orgasmo uma vez só na vida, né? Veja, o orgasmo é tão bom para o ser humano que ele é rápido demais, ele é muito rápido, né? Dizem que não dura 10 segundos um orgasmo, né? Quer dizer, então assim, é, então por quê, né? Por que que Deus ele exige tanto da gente, né? Se ele nos fez assim imperfeitos, né? Se ele nos fez insaciáveis, né? Se ele quisesse, ele teria feito a gente como ele, né? E como nós, né, desejaríamos que nossos, como nós desejamos que nossos filhos sejam como nós, como nós, conosco, né? Como nós, para eles não sofrerem tanto nesse mundo hostil, né? Então, por isso que eu vejo que não há assim um certo cabimento, não tem lógica, não tem razão nenhuma desse Deus tão poderoso, tão infinitamente poderoso, criar seres tão
tão inferiores a ele, né? E ele tendo condições de criar a gente como ele, ou pelo menos um pouco como ele, chegando lá, né, junto dele, né? Dos poderes que ele tem. E ele tem tanto poder, eu acho que ele devia se envergonhar disso. Uma vez eu estava pensando essa semana, né? Se esse ser realmente existe, ele deve ter uma certa vergonha da gente, né? Quando vê a gente se ferrando aqui nessa vida, cara. É muito difícil viver aqui nesse mundo, né? Tão cheio, a gente passa por tanta coisa, né, rapaz, por tanto perrengue, né? A gente sofre tanto, a gente tudo na vida é tanto que o budismo ele diz que o primeiro um dos pilares do budismo é conceber que a vida é sofrimento, né? As quatro nobres verdades do budismo diz que a primeira nobre verdade é que a vida é sofrimento. Realmente é um sofrimento a vida da gente, né? A gente sofre praticamente por tudo, né? Até na hora da morte, a maioria de nossas mortes, elas são dolorosas, né? É muito difícil você ouvir falar numa pessoa que morreu dormindo, né? A maioria das mortes são dolorosas, até na hora de partir, né? Para o descanso eterno, né? Como nós acreditamos. E é a única coisa que nós temos certeza isso, de que a morte é um fim, é um descanso eterno, né? A maioria das mortes são dolorosas, né? E eu acho que assim, se havendo um Deus assim tão bom, tão justo, que gosta tanto da gente, que nos tem como filhos, né? Nós deveríamos pelo menos morrer aos poucos, feito uma vela que vai se apagando, não é isso? Seria tão bom se fosse assim, né? Então é isso, gente. Essa reflexão que eu tive essa semana, né? E está sempre chegando na minha mente isso, né? E que me levou mais uma questão de que realmente é inconcebível essa ideia de Deus, né, que esse povo vive pregando, vive bradando aí nos coletivos, né, no transporte público, né? E quando você chama um deles para conversar, como eu chamei uma vez, ele veio me. Eu comecei jogando essas verdades na cara dele, né? E ele foi dizendo assim. Muitas vezes ele dizia: realmente eu nunca pensei sobre isso. Eu digo: claro que você nunca pensou sobre isso. Porque você tem a venda da fé que colocaram em você, né? A fé que bloqueia a razão, né? A fé que bloqueia o raciocínio, né? E que foi colocada em você e muitos outros, né? Pela religião e muitas vezes até pela família, né? A gente já desde cedo essa venda é colocada nos nossos olhos, né? Desde cedo pelos nossos familiares, né? E quando os pensamentos vão chegando assim, os racionais que sempre chegam, né? A fé afugenta esses pensamentos, né? Como eu não tenho essa venda nos meus olhos, né? Eu não tenho essa fé que bloqueia meu raciocínio, eu vou em frente, né? Eu não tenho mais medo de punição divina, entendeu? Eu não acredito mais nisso. E levou um tempo para deixar de acreditar nisso. Veja como é, né? Veja como a religião é. Eu nunca fui tão religioso, mas no momento que eu comecei a deixar de acreditar, que eu fui deixando aos poucos, foi um processo, não foi de uma hora para outra. Eu ainda sentia medo de ser punido, porque eu vivia naquele universo, né? De punição que a religião ela ensina a você, né? Ela coloca na sua cabeça e depois venda com a venda da fé, né? Então sempre me está vindo, né, na mente, né, essas reflexões sobre esse Deus, né, que a maioria do nosso povo ainda acredita, né, e, e que não reflete sobre ele, porque a venda da fé, como eu acabei de dizer, não deixa refletir, né? Sempre está vindo e sempre que vier eu vou estar aqui conversando com vocês, passando essas reflexões para vocês, viu? Gosto muito de estar aqui, gostaria de estar mais tempo aqui com vocês, né? Mas ultimamente eu não tenho condições, né? Por estar trabalhando todos os dias agora. Eu era autônomo, né? E depois da pandemia me arrumaram um emprego. Eu estou lá, vai fazer 1 ano e meio já. E quando eu chego em casa, como eu já disse aqui, eu já chego cansado, entende? Mas assim, durante o meu trajeto para o trabalho, eu vejo muita coisa, eu vejo muita coisa interessante que sempre que me traz inspiração para fazer vídeos, né?
para conversar com vocês. Sempre está acontecendo e sempre que tiver, eu estou aqui, podem ter certeza. Enquanto eu tiver fôlego, tiver condições de fazer, eu estou fazendo, trazendo para vocês e dividindo, né? Espero que eu tenha trazido alguma coisa de bom para vocês, algum conhecimento, né? Alguma fonte de inspiração, para daí vocês terem mais inspiração sobre essas coisas essas palavras que eu disse a vocês. Viu? Se vocês puderem, deixem algum comentário aí, se vocês já tinham refletido sobre isso, né? Sobre isso que eu acabei de falar aqui com vocês no vídeo, né? Teve alguns vídeos que eu fiz aqui que as pessoas disseram, poxa, Fábio, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Teve um vídeo que eu estava revendo essa semana sobre por que cantar para Deus, né? Que a maioria dos comentários as pessoas diziam assim, poxa, Fábio, realmente eu nunca tinha pensado por aí não. E eu também, eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso também. Esse pensamento é genuíno. Eu nunca nem me inspirei em alguém não, entende? Isso veio de repente assim na minha cabeça, eu segurei o mote, né, como a gente diz aqui no Nordeste, e passei a refletir sobre isso. Eu disse, isso é uma reflexão boa. Ninguém nunca pensou sobre isso. Se vocês puderem assistir aí, Porque Cantar para Deus é o nome do vídeo. É uma reflexão bem original, bem genuína, viu, que me veio à mente, e por eu não ter a venda da fé, eu segui adiante e fui amadurecendo esse pensamento, viu, gente? Eu vou parar por aqui, que o vídeo está ficando longo demais, né? Mais para frente, né? Vamos ter outras inspirações, né? E eu espero estar aqui dividindo com vocês, viu, gente? Mais um forte abraço aí para todos, um bom final de semana, um bom final, uma noite de sábado para vocês. Aproveitem o melhor possível a vida, né? Porque a única certeza que nós temos é que ela tem um fim, né? Nós não sabemos se tem algo depois, né? Aproveitem bem a vida, né? E, e, e vamos seguir adiante, viu? O que eu tiver aqui de inspiração para vocês, eu estou aqui para dividir. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fala pessoal, olha aqui Recife, Pernambuco, estamos aqui na capital do Recife, exatamente no coração, no centro do Recife, Santo Amaro, no bairro de Santo Amaro, e eu estou aqui com ele. Olha que figura maravilhosa, tá certo? E nós estamos aí, estamos juntos. Esse vídeo vai para a rede social, não vai? Vai. Hein? Vai pro canal. Vai pro canal, vai ser uma honra, privilégio muito grande. Estamos aqui, estamos juntos. E aqui o camarada, o professor, me ensinando aqui sobre edição de vídeo. Hoje foi um dia maravilhoso para que o Fábio Matos pudesse me ajudar mais uma vez nessa promoção aí, como é que eu posso dizer, rapaz? Nessa oportunidade maravilhosa de aprender a editar os vídeos, porque o Jason também precisa aprender. Foi o maior prazer. E aí, cara, rapaz, foi uma honra, né? Foi o maior prazer também, né? Sempre, quase 3 anos nessa batalha nossa aí, né? Foi a segunda aula agora, depois de 3 anos. Segunda aula, né? 3 anos aí de amizade. A gente conseguiu se sabe, encontrar. 3 anos aí, sabe? Estou indo embora, deixa eu ir logo aí antes que ele vai embora, né? Estou indo embora. Ninguém pode saber para onde vai não, viu? Porque os clientes vão me perseguir lá também. Verdade. Pessoal, fortíssimo abraço. Todos os telespectadores aí do canal Reflexões da Razão ainda? Ainda é? Então tá certo. A todos os amigos, um fortíssimo abraço. Jason Ferrer, e estamos juntos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Um abraço aí pra todos, hein? Valeu.